Baglio, apelido Xandico. Hoje, atualmente, eu tô com 52 vou fazer. Então, são 4 irmãos no total, né? Temos 2 pais, 2 mães, padrasto e madrasta. Você tem memória de ir no cinema quando era mais jovem? Sim, era diversão, era de cinema, né? Praticamente domingo à tarde a gente ia, mas não era sempre. E quais são os filmes assim mais marcantes que tu tem nessa época? Ah, eu gosto muito de filme de guerra, né? Terror. Mas os de guerra na época era que a gente assistia mais. Predador, Rambo. Tu lembra a primeira vez que tu ido no cinema, assim? Cinema teve algumas vezes sim, que até minha mãe levou, a gente foi ver Conan. Cinemoc. Que é isso? Cinemoc é um... Era o único cinema. Era aqui no perto do João Wiedemann, que hoje é a Mock Máquinas, né? Na época, o que acontecia? A gente tinha o videocassete, né? Então as locadoras a gente alugava muito filme para assistir em casa também. Mas quando dava a gente ia no cinema. Mas nosso negócio era alugar filme mesmo para assistir em casa. E que filme vocês alugavam? Eram os lançamentos, né? Que saiu na época. Era comédia, pegava um de comédia, um de ação, um de terror, um de drama. A gente pegava filme e daí até trocava, né? O colega lá pegava uns filmes, a gente pegava uns filmes, daí depois fazia troca no final de semana para assistir, vamos dizer. Cada um pegava 4 fitas. Trocava durante a semana, que a gente depois ia trabalhar de noite, conversava e antes de ir embora a gente parava ali na estrada e trocava ideias sobre isso. Conversava, via como é, o que achou de bom, de ruim. E na época, qual foi o filme mais marcante? Tu sabe? Tu dizer? O pai gosta muito do Predador, né? Predador? Que é um filme de ação, de o Arnold Schwarzenegger, né? E tu sabe a primeira vez que tu viu ele, assim? Tu lembra? Quando a gente comprou lá em 88, 89, comprou a TV e comprou o videocassete num consórcio. Era caro, né? E que era poucos que podiam comprar, mas a gente comprou lá, eu e meu irmão compramos a TV e o videocassete no consórcio. E daí que para aquilo para nós era uma coisa conquista, né? Uma conquista. Aí foi ali que tu assistiu a primeira vez? Que daí a gente alugou esses filmes, né, e assistia. E daí tu tem essa memória do teu irmão disso? Mas quando tu lembra? Também. Tipo, uma memória que tu consegue lembrar muito vívida, assim? Ou qual é a memória mais vívida que tu tem disso? Tipo, uma coisa muito marcante. É isso? Sobre essa parte de filme, sim. Tá bom. Qual é o seu nome? Adriana, Quantos anos você tem? 47. Você tem memória de ir no cinema quando era mais jovem, assim? Na primeira vez que fui no cinema foi com uns 7, 8 anos. E o que tu tem dessa lembrança? Que eu fui ver o filme da Xuxa, que era o que a gente gostava na época. Super Xuxa contra Baixo Astral. E qual é a memória mais marcante que tu tem, assim, de um filme na tua vida? Paixão de Cristo, quando lançou, que era esgotado, foi dificílimo conseguir ingresso para comprar na época. Daí eu e a Elaine conseguimos a última sessão, daí passou da meia-noite e pouco. E a gente conseguiu assistir daí, mas foi difícil conseguir. Lembra que era um filme que eu queria assistir? E foi bom o filme? Sim, Quando muito vocês bom. assistiram? Sim, muito realista. E com a Elaine, vocês assistiam muito filme na época também, né? Sim. A gente alugava fita E daí vocês assistiam no final de no semana? Assim. videocassete. Então, quem é você? Pode falar. Eu me chamo Mayara Vicentainer, tenho 34 anos. E você faz o quê? Eu sou treinadora, né? Sou formada em educação física, sou treinadora de corrida e hoje ainda permaneço como atleta da seleção brasileira de atletismo. Minha prova é a marcha atlética, compito nas provas de 20, 35 e 50 quilômetros. É muito chique ela, né? Eu não tenho a lembrança de frequentar muito cinema, mas eu tenho a lembrança de assistir muitos filmes com a minha família. A gente sempre foi de alugar na época DVD, né? Ou até fita. A gente alugava muito, a gente assistia muito filme. E tem algum filme dessa época que te marcou muito, assim? Tem. Então, na época eu estava iniciando a carreira de atleta, que até então a gente não sabia que era uma carreira, né? Tava iniciando no esporte de alto rendimento.
E aí a gente assistiu esse filme, meu pai assistiu, depois mostrou pra gente, e ele se tornou um filme que me acompanha até hoje, né? Perto do falecimento dele, ele ainda falou pra mim pra eu tentar assistir esse filme todos os anos, e é o que eu venho fazendo. E é uma recordação muito bonita e legal, e que tem muito sentimento. Ah, que bonitinho. Tá. E o que fala o filme? O filme O Poder Além da Vida é uma história real de um ginasta que ele sofreu um acidente de moto. Ele era um atleta muito arrogante, ele era um atleta, que é a maioria dos atletas, né, muito dono de si. E aí ele sofreu um acidente e ele teve que acabar com essa arrogância, porque ele teve que começar do zero. E aí começaram a acontecer coisas na vida dele porque ele sofreu uma fratura. E a gente sabe que quando um ginasta sofre uma fratura, é muito difícil a volta, é muito difícil voltar, né? E aí aconteceram várias coisas na vida dele para que ele seguisse o caminho que era dele, voltar a ser ginasta. E ele conseguiu falar com Deus, ou o que as pessoas acreditam que seja uma força maior, pessoas que podiam ajudar ele, né, parceiros, amigos, e é um filme que inspira bastante, é uma história real de um ginasta americano. E por isso que tu relaciona isso muito na tua vida, né? Exato, e por coincidência, eu tive uma fase onde eu parei durante 7 anos, né, a minha carreira esportiva, e retornei faz 7 anos. E aí é um filme que me marca bastante, pelo meu pai, pela história, por tudo. Por relacionar muito com a sua vida, né? Sim. Obrigada. De nada. Beijo. Beijo. Muito obrigada. Maravilhosa.